hoje estudar um pouco o nosso português e um tema que eu acho interessante e que sempre cai no Enem, que é a colocação pronominal. Porque a colocação pronominal está ligada diretamente ao verbo, quando está acompanhando ao verbo. Ou ele está acompanhando antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Todas essas características têm um nome específico para cada um. Antes do verbo se chama próclise. No meio do verbo, mesóclise. E no final do verbo, ênclise. Mas aí você me pergunta, quem são esses pronomes oblíquos átonos? É o mi, é o ti, é o si, o, a, li, o nus, o vus, o si, o os, o as e os lis. Tem um papel fundamental na conexão dos verbos e também na construção de pronomes e de conjunções de orações subordinadas. Orações coordenadas, orações subordinadas, tudo isso, a colocação pronominal é de suma importância para o aprendizado do aluno. Continuando o assunto de colocação pronominal, vamos falar agora um pouco e adentrar na próclise, que quando o pronome está antes do verbo. Tem algumas formas que você vai perceber que tem algumas palavras que elas chamam o pronome para perto dela. Por exemplo, palavras ou expressões negativas. Eu dei um exemplo aqui, ó. Nada, não é uma expressão negativa? Yes. Nada perturba-me? Não, é nada me perturba. Esse nada aqui chamou o pronome oblíquo átomo para perto dele. Outro exemplo. Interessante. A gente sempre vê assim. Eu não vi ela. Muita gente fala e se expressa de forma equivocada. Porque o certo é o seguinte. Eu não a vi. Esse pronome aqui, ó, foi antecedido por causa da expressão negativa não. Então, tendo a expressão negativa, tendo algo que, ou palavra ou expressão negativa, vocês já sabem que o pronome oblíquo fica antes do verbo. Por exemplo, aqui, ó. Nada me perturba. O verbo não é perturbar. O pronome oblíquo vem para antes do verbo. Orações com conjunções subordinativas. Exemplo, conforme lhe disse. Ó, esse conforme aqui é uma conjunção. Então ela também o quê? Chama para perto dela o pronome oblíquo. Vou sair, conforme lhe disse, vou sair mais cedo. Toda essa frase aqui, a gente percebe que o pronome oblíquo, ele foi chamado para perto da conjunção subordinada. Também em advérbio. Aqui, ó. Exemplo, aqui se tem. Aqui, advérbio de lugar, chama o pronome oblíquo átomo para frente. Chama o pronome oblíquo átomo para frente do verbo. Então, aqui se tem. Ou em pronomes relativos, demonstrativos e indefinidos. Como exemplo aqui, ó. Isso me traz alegria. Ia ser equivocado se colocasse isso traz-me alegria. Estaria errado. Mas o pronome aqui, demonstrativo, que é o pronome isso, ele o quê? Como fez os outros, ele chama o pronome oblíquo para perto dele e antes do verbo. Aqui tem o verbo, ele chama para antes do verbo. Em frases exclamativas ou optativas. Deus nos dê forças, ó. Vou botar a exclamação aqui que eu tinha esquecido. Essa frase aqui é uma frase exclamativa, então pode-se usar o pronome oblíquo antes do
do verbo. Verbo no gerúndio antecedido da preposição. Por exemplo, aqui, ó. Aqui é o quê? Uma preposição. Uma preposição. E aqui, ó, o verbo no gerúndio, terminado em ND, ó. Tratando, cantando, dormindo, no gerúndio. Então, o pronome fica o quê? Antes do verbo. Então, é uma próclise. Em se tratando de você, espero qualquer coisa. Então, temos aqui a preposição, temos aqui o pronome e o verbo. Como eu disse, essa preposição o quê? Chama o pronome para perto dele e fica antes do verbo. Agora, vamos estudar a mesóclise. Voltando ao assunto de colocação pronominal, vamos agora falar um pouco da mesóclise. A mesóclise, ela é pouco utilizada. A gente vê muito nas passagens bíblicas, a gente vê muito a mesóclise. E como é que eu uso a mesóclise? Onde eu me utilizo da mesóclise? No futuro do presente. Um exemplo assim: assim que é oportuno, contar-lhe-ei detalhes. Ó, no meio do verbo, contar-lhe-ei. Parece até um trava-língua, né? Então, já sabemos que é utilizado no futuro do presente e no futuro do pretérito. Exemplo: a inovação do setor ajudar-nos-ia significativamente. Ó, o pronome onde está? No meio do verbo. Então, são as únicas formas que a gente utiliza da mesóclise. No futuro do presente e no futuro do pretérito. Agora, vamos estudar a ênclise. Continuando nosso estudo de colocação pronominal, vamos para a nossa última parte, que é a ênclise, que é a depois do verbo, certo? Depois do verbo. Como eu utilizo depois do verbo? Não tendo aquelas regras da próclise nem da mesóclise, aí sim a gente vai usar a ênclise. Quando o verbo começar uma oração, ó, o verbo diga, foi antes ou depois do verbo? Depois do verbo. Porque quem começou a oração foi o verbo dizer. Então aqui, ó, diga-me o que pensa sobre o resultado. A segunda regrinha. Quando o verbo estiver no infinitivo pessoal, o seu maior sonho é casar-se. Ó, o verbo tá no infinitivo pessoal. Então, usamos a preposição que? O pronome depois do verbo. Quando o verbo estiver no imperativo afirmativo, ó, sigam-me, por favor. Ó, o pronome depois do verbo. Quando o verbo estiver no gerúndio, recusou a proposta, fazendo-se de desentendido, ó. O verbo fazem no gerúndio igual se de desentendida. Fazendo no gerúndio, ó, depois do verbo. Então, nossa aula de hoje, a gente aprendeu o que é próclise, mesóclise, ênclise e a aplicabilidade de cada um nos verbos. Observou os verbos na oração? Vamos ver se o pronome oblíquo é utilizado antes na próclise, no meio na mesóclise ou depois no final do verbo, que é a ênclise. Obrigado pela atenção de vocês e vamos para cima.